Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Você quer ajudar a mudar as pessoas e, consequentemente, o mundo? Então conte histórias para uma criança. Quando ouve uma história, a criança se sente livre para soltar a imaginação, viajar, conhecer, sonhar e aprender. E o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber a escritora de livros infantos juvenis, Edila Zin, que vai lançar no próximo dia 29 de abril seu terceiro livro, Sua Majestade Dona Locomotiva, que fala das aventuras da menina Catarina em uma viagem cheia de emoções pelo trem composto pela Dona Locomotiva e os vagões de passageiros. Mas Edila não veio sozinha contar essa história. Estão aqui também a ilustradora de livros infantis e artista visual Iris Tanaka, que por meio das suas ilustrações deseja mostrar às crianças que a nossa imaginação e os livros podem nos levar a qualquer lugar. E também a museóloga do Museu Ferroviário de Tubarão, Silvana Silva de Souza, que vai contar para a gente sobre o projeto desse livro e o trabalho que o museu realiza na área da educação e da cultura. Meninas, que maravilha receber vocês três aqui no programa, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Renata. Também estou muito feliz de estar aqui com a Iris e ainda com a Silvana. Que bom, meninas. Então vamos começar perguntando para a Edila, como é que surgiu a ideia, Edila, de escrever A Sua Majestade Dona Locomotiva, que é o seu terceiro livro? A ideia, eu acredito que vem primeiro do meu amor pelo trem. Eu morava na Pedro Zappellini e o trilho passava muito perto. Aquele apito sempre nos emocionando, a gente corria para perto para ver a locomotiva passar. Sou neta, sou filha, sou nora e sobrinha de ferroviários. Isto também me traz um amor muito grande pela história. E eu percebi também agora, há pouco tempo, depois que a gente teve aquele quase um problema de retirada da Pacific, a nossa locomotiva do Museu Ferroviário, eu percebi que os adultos, eles ficaram muito envolvidos, né? E foi um sentimento muito grande que somou aqui em Tubarão para que a gente pudesse evitar essa retirada da locomotiva. E eu, indo no museu e vendo todo aquele movimento, eu também percebi, quando vi um grupo de crianças, a importância de ter algo escrito, falando da história da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, desde a sua implantação em 1884, porque a gente não tem muita literatura infanto-juvenil, né? Então, foi por isso que eu decidi, daquele episódio de abraçar a locomotiva, de ver as crianças abraçando a locomotiva, de escrever este livro. Muito bom. E a Iris é a sua parceira desde o primeiro livro, nas ilustrações, né? Iris, conta pra gente, você tem formação em física e trabalhou muito tempo nessa área e de repente resolveu dar uma guinada e virar ilustradora e artista visual. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória aí dentro da ilustração. Bom, é uma mudança bem drástica, né? Talvez assim. Eu me formei em física aqui na URGS, no Rio Grande do Sul. Fui fazer um mestrado fora em engenharia e toda a minha vida eu atuei na indústria, né? Então, com pesquisa na área química, petroquímica, petróleo e, por último, no setor elétrico, né? Onde eu conheci a Edila. E em 2014, o que aconteceu? Por motivos pessoais, familiares, eu resolvi que voltaria para Porto Alegre, para ficar mais perto da família, da minha mãe, né? Já com bastante idade. E
e quis aproveitar o momento para criar mais novos desafios, né? Porque eu acho que uma vida é tempo suficiente para a gente fazer várias coisas, né? Porque o ser humano tem muitas habilidades, muitas afinidades. Concordo. E eu disse assim, não, eu quero me desafiar, fazer coisas novas fora do mundo corporativo, que foi um período muito bom da minha vida, né? Eu trabalhei muitos anos, muito tempo mesmo, mas eu realmente queria uma coisa nova. E durante esse período aí de prospecção, né, de algumas atividades que eu tinha mais interesse, eu acabei me encantando pela ilustração infantil. E eu vi que eu sempre gostei de rabiscar desde criança, então eu pensei, puxa, seria tão bacana poder trabalhar com livros infantis, fazer ilustração de livros e transformar as palavras em imagens lúdicas, né? Ter esse contato com esse universo tão diferente do que eu estava acostumada, que era o mundo corporativo. Sim. E resolvi encarar, né? E fui atrás, me qualifiquei, busquei cursos, oficinas, conheci as pessoas do meio, porque na verdade eu não sabia de nada, né? Não conhecia esse mundo. E foi bem, para minha alegria, assim, fui super bem recebida, né? Fui muito bem acolhida pelas pessoas desse meio e tenho conseguido trabalhar com isso, né? Que me traz muita satisfação. Então, foi essa guinada da vida. Foi em 2014, né? Já são, mas ao mesmo tempo apenas, né? 6 anos. Então, eu estou bem contente aí com essa minha nova trajetória profissional, né? O Iris, eu concordo completamente. Acho que a vida está aí para a gente poder nos realizarmos, né, em diversas áreas, né? A gente não consegue mais fazer aquela coisa de nascer, trabalhar, aposentar, morrer. Isso não existe mais, né? Eu acho que a gente consegue se realizar em tantas coisas, não é verdade? Eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo, né? E encarar esses desafios, né? E buscar atividades que realmente te tragam satisfação e, né? Cada período tem seus desafios, suas alegrias, verdade. Né? Eu estou bem contente com esse momento atual. E tu e a Edila já se conhecem de outros carnavais, vamos dizer assim, já faz tempo, né? A Edila não sei se a Edila quer falar um pouquinho. Fala um pouquinho dessa amizade antiga, Edila. Então, eu trabalhava na Tractebel Energia, hoje Enche, e a Iris era responsável por toda a nossa área de P&D da empresa. Então, ela era uma pessoa de destaque na nossa empresa, mas o que me encantava na Iris era aquele olhinho puxado, aquela delicadeza dela, aquela coisa gostosa, né? E aí, o meu setor não tinha nada a ver com a Iris, mas era, assim, pura mesmo simpatia, era aquela coisa, assim, de chegar perto dela e me sentir bem. E quando a Iris saiu da empresa, eu comecei a ver aqueles desenhos, aquelas ilustrações, e eu dizia, meu Deus, eu não posso acreditar, né? Porque tudo que ela trabalhava na nossa empresa era tão diferente. E cada coisa que ela fazia eu ia curtindo, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse escrever um livro. E aí eu ia curtindo, e quando a Iris me ajudou, né, a escolher não vender a minha história para uma editora e escrever o livro, ela prontamente se debruçou 10 meses me ensinando desde o primeiro passo para a gente lançar a Casa de Lata Quadrada. Que legal, gente. Parece que faz tanto tempo, né? Que bacana. E vocês duas se reinventaram aí nas carreiras, né? Tanto a Edila quanto a Iris. É mesmo. Que joia. Meninas. Mas, Renata, Fale. Pode falar, Iris. Vou fazer um comentário que, assim, é engraçado porque eu e a Edila, como a gente não trabalhava na mesma unidade, né? Eu trabalhava em Florianópolis, a gente se via muito pouco, né? Nosso contato era muito esporádico. Mas, assim, desde o primeiro momento que eu conheci a Edila, foi uma afinidade, assim, instantânea, né? Eu me lembro que ela é uma pessoa muito cheia de alegria, generosa, assim. É verdade. Com as relações muito afetuosa, né?
Então foi assim, foi uma afinidade instantânea mesmo. E eu me lembro que a Edila, na época, ela já fazia as palestras, né? Realizava várias palestras na empresa e eu sou bem chorona, né? E eu me lembro numa delas que eu chorava, né? As pessoas olhavam para mim, eu era relativamente nova na empresa e eu no auditório, as pessoas, nossa, eles que foi, eu disse, ai não sei, algo me tocou toda essa conversa dela, né? Nessa palestra. Então, assim, foi uma alegria muito grande que a gente, depois de cada uma seguir seu caminho, né? Se reencontrar e poder fazer uma parceria assim juntas foi muito, muito bacana, assim, muito gratificante para mim, é uma alegria. Que bom, meninas, que bom. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e na volta eu vou conversar um pouquinho então com a Silvana, que está aqui junto com a gente, que é museóloga do Museu Ferroviário de Tubarão e está nesse projeto porque o livro ele vai ser lançado dentro da semana das comemorações da 3ª semana Dona Teresa Cristina do Museu Ferroviário e ela vai contar para a gente então como é que vai ser essa semana. Tá bom, meninas? Ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe 3 mulheres de destaque na literatura e cultura do sul do Brasil. Estou falando da escritora Edila Zin, da ilustradora de livros infantis Iris Tanaka e da museóloga Silvana Silva de Souza. As 3 fizeram parte do projeto do livro Sua Majestade Dona Locomotiva, que será lançado no próximo dia 29 de abril e fala das aventuras da menina Catarina em uma viagem cheia de emoções pelo trem composto pela Dona Locomotiva e os vagões de passageiros. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASG oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Meninas, voltando então, e eu começo esse segundo bloco conversando então com a Silvana, que é museóloga do Museu Ferroviário de Tubarão, e ela vai contar para a gente então como é que vai ser introduzido esse projeto do livro dentro da 3ª semana Dona Teresa Cristina, né, do Museu Ferroviário. Conta pra gente um pouquinho, Silvana, faz favor. Olá, Edila. Primeiramente, né, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com a Iris, com a Edila, que foi uma surpresa muito boa quando a Edila chegou lá no museu com a ideia, com a proposta, né, Edila? Aqui na minha salinha de conservação, que é onde eu habito, da gente conversando sobre esse projeto lindo, essa ideia do livro infantil voltado para o público, não só da primeira infância, mas do primeiro ciclo escolar. Como a Edila falou, falta muitos materiais educativos que sejam interessantes e que sejam atrativos para a gente poder fazer educação patrimonial e também aqui no museu, educação museal. E aqui no museu nós temos uma intensa programação durante todo o ano. Hoje, em virtude do Covid-19, nas plataformas digitais do museu, site, Instagram, Facebook, então toda a programação da Semana Dona Teresa Cristina vai estar disponível, né, do dia 26 ao dia 30 de abril, né, sendo que dia 27 e dia 29, toda a programação é dedicada ao lançamento do livro, às ações voltadas para o livro, para a gente divulgar isso, né? Mas a semana, estamos na 3ª edição, ela começou em 2018 e 2019, em virtude da Covid, a gente não pôde realizar ano passado, estamos voltando esse ano. Ela é uma proposta do Museu Ferroviário para conseguir integrar mais as atividades do museu com a comunidade tubaronense em geral,
porque nós estamos numa cidade que, infelizmente, não se tem a cultura de frequentar espaços culturais. Não é que Tubarão não tenha cultura. A nossa cultura é rica, nós temos grandes artistas, grandes escritores, grandes cantores, grandes músicos, né? Se a gente for fazer um inventário ou levantamento de toda a arte tubaronense, ela é maravilhosa. Só que não se tem a prática do público ir a espaços culturais e consumir produtos culturais. Então, a Semana Dona Teresa Cristina, que faz referência à Imperatriz Dona Teresa Cristina, que dá nome à nossa ferrovia, e também por isso o dona do livro tem 2 N's, que faz referência ao título da nossa Imperatriz, né? Ele vem justamente para fazer um convite para a comunidade tubaronense no geral, de vir participar no museu, e também uma oportunidade que nós temos de formar, de ajudar na formação dessa comunidade. Então, o tema desse ano é Lugares de Memória, Memória do Lugar, que a gente está focado no bairro de Oficinas, e a Semana Dona Teresa Cristina é a história de Tubarão passa por aqui. Por aqui pelo onde? Pelo museu? Também, mas sobretudo pelo bairro de Oficinas. E o livro, a história, não querendo dar muitos spoilers, né? A história ela é uma grande viagem pela malha ferroviária, né? E ela passa por aqui, ela passa pelo museu, ela é o passeio turístico, né? Dessa menina linda que é a Catarina, fazendo convite para que as pessoas conheçam um pouco mais a nossa história, que de fato a história ferroviária sul-catarinense, ela tem grande parte dela, o seu nascedouro aqui, né? Literalmente aqui no bairro de Oficinas, e nós do Museu Ferroviário, nós ajudamos a contar essa história, nós fazemos o convite para a comunidade contar essa história, porque essa história ela não é nossa, essas locomotivas, né, que veio ser abraçada aqui, como a Edila falou, ela não é nossa, a gente apenas cuida, ela é da comunidade. E quanto mais nós tivermos ações em que a comunidade interaja, em que a comunidade se sinta participante ativa desse processo, para nós é muito melhor, né? E entrar em contato já desde a primeira infância, porque é um livro lindo, maravilhoso, assim, as ilustrações estão assim, de um carinho, de um, assim, não tem palavras, sabe aquele sentimento que não cabe em palavras, de tão lindo que é? Lúdico, leve, encantador, sabe? Eu que também sou contadora de histórias, também escrevo, né? Então, assim, quando eu vi o trabalho que a Edila trouxe o produto, o filhinho pronto, eu disse, nossa, assim, me encheu os olhos de lágrima da lindeza que ficou o produto final, e eu já imagino a criança com esse produto final na mão, né? Porque quando as páginas do livro se abrem, é que ele vive, né, no coração de quem lê. Então, assim, e é um convite para a gente preservar a memória ferroviária, não só de uma forma direta, objetiva, histórica, como é o trabalho que a gente faz aqui no museu, mas, sobretudo, de uma forma afetiva, de uma forma lúdica, para encantar, né? Para trazer esse encantamento, o maravilhoso, né? A delícia do maravilhoso, né? Porque é o sabor do saber. Se o saber não tem gosto e não é saboroso, as pessoas não vão se interessar pelo saber. Né? Então, é um produto cultural que ele traz isso, ele traz a maravilha do sabor do saber, que de forma lúdica, de forma encantadora, de forma poética, tanto visual quanto textualmente, ele chega no coração. E aí, a partir do coração de pequenos e grandes, ele foi pensado para pequenos, mas ele é um livro lindo para os grandes, né? De pequenos e grandes, eles vão se sentir acarinhados e vão se conectar com a preservação dessa memória. Perfeito. Ai, Silvana, muito bom. Adorei a sua fala. Eu acho que é justamente isso mesmo. A gente tem que tocar o coração, né? E não só das crianças, mas também dos adultos. Porque, gente, é um livro lindo. É aquele que dá vontade de tocar, de realmente abrir, ler, sentir, né? Trabalhar com todos os sentidos. Os sentidos. Meninas, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. E na volta eu quero começar com a Edila falando então um pouquinho da importância, então, continuar ali com o que a Silvana falou, um pouquinho dessa importância desse livro infantil para essas novas, para contar história do museu, da ferrovia para essas novas gerações. Tá bom, meninas?
Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe 3 mulheres de destaque na literatura e cultura do sul do Brasil. Estou falando da escritora Edila Zin, da ilustradora de livros infantis Iris Tanaka e da museóloga Silvana Silva de Souza. As 3 fizeram parte do projeto do livro Sua Majestade, Dona Locomotiva, que será lançado no próximo dia 29 de abril e fala das aventuras da menina Catarina em uma viagem cheia de emoções pelo trem composto pela Dona Locomotiva e os vagões de passageiros. Edila, voltando aqui então, Edila, Iris e Silvana, eu quero começar com a Edila então, da importância, que ela fale um pouquinho da importância desse livro para essas novas gerações, para contar a nossa história, falar da nossa cultura para essas gerações. Eu penso que, primeiro de tudo, Renata, a ideia de lançar esse livro, no fundo do meu coração, foi para agradecer todas as pessoas que trabalharam direto ou indiretamente, né, desde 1884, e numa construção histórica do sul de Santa Catarina, que é muito preciosa, mas que eu via essa necessidade de ser contada para as crianças dessa forma, né? Dessa forma lúdica, através das ilustrações da Iris, através dessa narrativa de um passeio que começa em Siderópolis e que traz uma surpresa muito grande dentro do livro, e chegar até Imbituba e, por fim, né, descer aqui na estação Dionísio Freitas e simplesmente ter esse abraço na nossa locomotiva, que depois de toda aquela manifestação que nós tivemos na nossa cidade, eu acredito que é uma maneira, é um legado que se deixa para que as crianças entendam, né, para que as crianças conheçam e para que as crianças continuem apaixonadas pela magia do trem. Então, basicamente, é isso que eu tenho para te dizer. Uma gratidão que eu queria dar esse meu reconhecimento e esse meu agradecimento para todos os ferroviários, e eu não imaginava que eu ia ser retribuída com tamanha alegria como tem sido até agora, ainda antes do livro ser lançado. Ô Edila, e vocês vão também durante esse lançamento, os lançamentos de livros estão diferentes agora, não tem como a gente fazer lançamento presencial, então a gente tem que lidar com a tecnologia, fazer lives e tal. Como é que está a programação aí de divulgação do lançamento do livro? Então, nós estamos começando a partir de segunda-feira uma movimentação bastante grande nas redes sociais, mas nós temos uma virtude que no Museu Ferroviário o espaço é muito grande, então a gente vai ter um número limitado de pessoas. Então ele vai ser feito, a Silvana vai poder explicar melhor, e nós vamos ter uma live contando então como surgiu, né, a ideia da criação do livro e a importância do nosso Museu Ferroviário para que a gente, repito aqui aquilo que a Silvana falou, para que a gente traga mais pessoas para o museu. Por isso que a ideia foi de terminar com o passeio, levando essa locomotiva para o museu, que essa criança pergunte para a sua professora, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, como é que ele pode fazer, então, para conhecer o nosso acervo do Museu Ferroviário, que é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, é verdade, é de emocionar. O Edila, então, no dia 27 vocês vão ter uma live, conta pra gente. Às 19 horas. Isso, no teu exatamente. Instagram Edila. Aqui, ó, isso, pelo Instagram do museu, né? Perfeito. Nós vamos também divulgar bastante essa live. Depois nós vamos ter, então, no dia 29, o lançamento também às 19, ali no Museu Ferroviário, bem ao lado da locomotiva. Que vai ser para matar a gente de emoção. Nossa, eu só imagino. Ô Silvana, rapidamente conta como é que vai ser. Vocês vão estar por algumas horas ali disponíveis para receber o público? Como é que vocês estão pensando em fazer? No dia 27 é pelo Instagram, @Museu Ferroviário TB, então já sigam lá.
o perfil do museu para não perder a live do dia 27. E no dia 29, nós temos uma programação que começa a partir do dia das 7h30 da noite, 19h30, e vai mais ou menos até umas 21 horas, respeitando todos os protocolos de segurança e também todos os decretos municipais e estaduais. Então, a gente não vai poder se estender também muito além deste horário. Em virtude do museu ter um espaço muito grande, né, a gente consegue ter um distanciamento entre pessoas de 2 metros, de até umas 30, 35 pessoas, né? Por isso que também o acesso dos convidados para o lançamento físico vai ter que ser restrito em virtude da situação que a gente se encontra hoje, infelizmente. Claro. Mas todas as plataformas digitais vão estar disponibilizando também o acesso ao lançamento. Então, quem não puder vir ao museu, fique ligadinho que vamos ter surpresa também. Opa! Talvez dê para acompanhar de casa, né? Então, fiquem ligados no @Museu Ferroviário TB, em toda a programação da terceira semana Dona Tereza Cristina, Facebook do Museu Ferroviário, site do Museu Ferroviário, museuferroviariotubaral.com.br, né? Então, todas as plataformas digitais estão disponíveis nessa semana para toda a programação, inclusive, sobretudo, para o lançamento do livro. Então tá, meninas, estamos encerrando o programa, mas eu desejo um lançamento de enorme sucesso, eu tenho certeza que vai ser. E parabéns vocês 3 aí por esse belíssimo projeto. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Renata. Obrigada. Tchau para vocês. Então, nos vemos no lançamento, então, tá bom? Com certeza. Até lá. Até! E eu conversei hoje com a escritora Edila Zin, a ilustradora Iris Tanaka e a museóloga Silvana Silva de Souza. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asisg. Você, cidadão do mundo.